Paz, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico diário. Vamos para mais um personagem, então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, vamos lá, ore ao Senhor e vem conosco. Vamos falar sobre mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Nicodemos, e o nome Nicodemos quer dizer conquistador do povo. Esse nome não é um nome hebreu, é um nome grego. Mas ele era hebreu? Sim, ele era hebreu. Mas e o nome é grego? Não tem problema, porque nós temos inúmeros hebreus que têm um nome grego depois da conquista, né? Depois da conquista da Grécia, daquela região toda, muitos tiveram o seu nome grego. Tá? Não se conhece de quem ele era filho, não se sabe a sua tribo, não se conhece o local de nascimento. Tudo isso nos é oculto na Bíblia, apesar de que ele aparece 3 vezes em relação a Jesus, e nessas 3 vezes sempre numa posição de bastante importância. Tá? Mas mesmo assim nós não sabemos esses detalhes. Ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, ele era um membro do Sinédrio. Então o Sinédrio congregava vários doutores da lei, fariseus e saduceus, e este era um dos membros do Sinédrio. Tá? Ele é apresentado como líder dos judeus. Quando a gente fala líder dos judeus, nós estamos falando de membros do Sinédrio, porque todos eles eram líderes dos judeus. Ele era uma pessoa rica, ele era uma pessoa poderosa. Então, ele era uma pessoa que tinha um status, tinha uma posição dentro daquela sociedade onde Jesus viveu. Ele era um discípulo secreto de Jesus. A gente vai ver daqui a pouquinho que ele foi visitar Jesus. E porque ele era um discípulo secreto de Jesus, ele defendeu Jesus na festa dos tabernáculos, quando Jesus se apresentou como água, como luz do mundo. Então, os fariseus, os saduceus, ou seja, os membros do Sinédrio, queriam condenar Jesus. E aí ele os defende. A passagem está em João 7:50, 51. Então diz assim a palavra, mais especificamente em João 7:51. Condena a nossa lei alguém sem primeiro ouvi-lo para descobrir o que faz? É um baque para aqueles que defendiam a lei, mas que queriam fazer uma coisa errada em relação a Jesus. Antes dessa defesa que Nicodemos faz de Jesus, nós vemos que ele vai até Jesus num determinado dia, ele vai ter com Jesus, né? Isso está em João 3, a partir do 1. Ele vai do versículo 1 até o versículo 21. Essa passagem é extremamente importante porque Jesus ensina para a gente muitas verdades espirituais profundas, né, que nós podemos utilizar até para o nosso dia a dia. Diz ali no 3:1 que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E ele vai conversar então com Jesus. Ele era um discípulo meio escondido de Jesus. Ele tinha medo, ele, José de Arimateia, tinha medo dos outros fariseus, dos outros membros do Sinédrio, porque eles poderiam prejudicar bastante essas pessoas. Então veja, ele, apesar de ser um discípulo, ele não se manifestou publicamente em relação a Jesus, a não ser naquela festa dos tabernáculos que a gente viu agora há pouco, em que ele defende abertamente Jesus.
Ele aparece uma terceira vez lá no sepultamento de Jesus. Então, depois que Jesus morre, ele e José de Arimateia, ali em João 19, 39, o amado pode observar, ele vai fazer uma preparação do corpo de Jesus para o sepultamento. E como é que eles faziam isso? Eles faziam através de algumas especiarias, como mirra e aloés. Então o corpo era envolto nisso e depois eles passavam um linho fino, novo, para depois sepultar. O sepultamento foi feito num sepulcro novo que era pertencente a José de Arimateia. Os dois discípulos de Jesus e os dois membros do Sinédrio. Amados, eu quero terminar com uma frase dele quando foi visitar Jesus. Ele diz assim no 3:2, um pouquinho mais para frente, diz assim: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Amém, amados? Bons estudos!